Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver visualizando essa aula remota, gravada. E nós vamos, na aula de hoje, trabalhar os conteúdos que fazem parte do sétimo ano, logicamente, sétimo ano de História. E com relação ao sétimo ano de História, nós estamos concluindo a, as invasões holandesas no território brasileiro. Lembrando que essas invasões vão ser decorrentes do interesse holandês em vir para o Brasil, aproveitando da conjuntura política e econômica que existia na Europa, especificamente entre Portugal, Espanha, e isso vai propiciar uma situação interessante para os holandeses, para que a partir dali eles pudessem ocupar o Nordeste brasileiro. Vale salientar, nesse momento introdutório da aula do sétimo ano, que os holandeses eles vieram para o Brasil inicialmente no ano de 1620. Vieram porque se aproveitaram ali de uma situação de organização política e vieram para o Brasil. Ainda não existia a chamada União Ibérica. Mesmo assim, eles vieram, tomaram os holandeses a parte interiorana do estado da Bahia, e quando os holandeses se aproximaram da capital baiana, Salvador, tiveram uma surpresa. A surpresa foi a brava resistência da população soteropolitana. Soteropolitana é aquele que nasceu na capital baiana, chamado soteropolitano. Tá bom? Dito isto, os holandeses recuaram, desistiram e retornam cerca de 10 anos depois, agora muito mais fortalecidos, com muito mais equipamentos, e se aproveitando também, não é, da instalação da União Ibérica, ou seja, União Ibérica significa Portugal e Espanha unidos, já que o trono português ficou vago e o rei espanhol Filipe II se aproveitou da situação, era um primo distante do rei Dom Sebastião, formou um exército, atacou o território português e tomou posse efetivamente, não é, ali em 1630, não é? Com isso tivemos a famosa União Ibérica, tá bom? Isso, não é? Aliás, a União Ibérica começa em 1580, retificando, viu? Vai de 1580 até 1640. Pois bem, dito isto, os holandeses ocuparam o Nordeste, colocaram Recife no centro das atenções, o centro decisório, de tomada decisória era no Recife, saindo de Olinda, capital, e vindo para Recife. Maurício de Nassau chega em 1637, faz um governo muito próspero. Então, na revisão, concede empréstimos a juros baixos e faz com que a economia do Nordeste, a economia de Pernambuco, comece a conhecer um aspecto de desenvolvimento. Eis que
a Companhia Ocidental entra em crise, faz com que ocorra a pressão para Maurício não mais fazer uso daquele concedimento de empréstimos e mude seu discurso. Maurício de Nassau prefere não fazer isso, não é? Prefere não fazer, prefere estar ali sempre atento aos anseios da população nordestina, sempre atento aos anseios da população, especificamente pernambucana. Acontece a saída de Nassau, a companhia, não cumpre tudo aquilo que havia feito em termos comerciais, de acordo e acordos com os portugueses e brasileiros aqui, aumenta a taxação pelos empréstimos realizados e o clima fica ruim, ou seja, a questão econômica, que foi o motivo da chegada dos holandeses, também será motivo para a expulsão deles do nosso território. Deu para entender? Muito bem, viu? Você vai longe, olha aí. Parabéns, vai longe. Convido vocês para que vocês possam abrir o nosso livro na página de número 250. Nessa página 250, nós vamos ter questões de múltipla escolha, aquelas questões que você vai assinalar somente uma única alternativa. Tá bom? Diz assim: primeira questão. Foram, respectivamente, fatores importantes. Primeira questão, página 250. Presta atenção de serviço aí. Isso, meu querido, minha querida, isso. Foram, respectivamente, fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste do Brasil e na sua posterior expulsão. Letra A. O envolvimento da Holanda no tráfico de escravos e os desentendimentos entre Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais. Isso é a letra A. A letra B diz assim: a participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais. Letra C, o interesse da Holanda na economia do ouro e a resistência e a não aceitação do domínio estrangeiro pela população. Vamos para a letra D. A tentativa da Holanda em monopolizar o comércio colonial e o fim da dominação espanhola em Portugal. A letra E ou E, como você deseja chamar, diz assim: a exclusão da Holanda da economia açucareira e a mudança de interesse da Companhia das Índias Ocidentais. Qual é a letra a ser assinalada? Muito bem, muito bem. Letra B, a participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais. Essa foi a primeira questão, página 250. Segunda questão, atento aí, atenta. A economia colonial brasileira, 2 pontos. E agora vamos ver as alternativas. Letra A. Possibilitou a comercialização direta dos produtos coloniais brasileiros com vários reinos europeus e vice-reinos coloniais americanos. Essa foi a letra A. A letra B.
foi a base para a formação, não é? A base para a formação do desenvolvimento da Companhia das Índias Ocidentais, com sede em Amsterdã. C. Estimulou a produção de açúcar, de cana-de-açúcar na Europa. Letra D. Tem com a produção do tabaco, a exportação das ervas do sertão, os maiores lucros do período. Letra E. Enquadrava-se, nos interesses comerciais europeus que geraram a colonização. A letra C assinalada na segunda questão, da página 250, qual é a letra? Isso, muito bem. Letra E. Indo para a página 251, nós temos a terceira questão. Diz assim: durante a União Ibérica, Portugal foi envolvido em sérios conflitos com outras nações europeias. Tais fatos trouxeram como consequências para o Brasil colônia o quê? Quais foram as consequências? Letra A, as invasões holandesas no Nordeste e o declínio da economia açucareira após a expulsão dos holandeses. Letra B, o fortalecimento político e militar de Portugal e das colônias devido ao apoio espanhol. Letra C, redução do território colonial e o fracasso da expansão bandeirante para além de Tordesilhas. Letra D, a total transformação das estruturas administrativas e extinção das câmaras municipais. Letra E, crescimento do mercado exportador em virtude da paz internacional e das alianças entre Espanha, Holanda e Inglaterra. Qual é a letra C assinalada? Letra A, terceira questão, página 251, letra A. 4, quarta questão. A respeito das invasões holandesas que ocorreram durante o século XVII no Nordeste brasileiro, é correto afirmar que, letra A, foram iniciativas de grupos aventureiros holandeses sem qualquer vinculação com as disputas internacionais entre os Estados-nação do período. Letra B, com a expulsão definitiva dos invasores holandeses em 1654, pela qual lutaram lado a lado índios, negros e portugueses. Saíram reforçados os vínculos entre a metrópole e a colônia naquela região. Nas batalhas de resistência, letra C, nas batalhas de resistência, a invasão dos holandeses em Pernambuco, destacou-se a figura heróica de quem? Isso, Domingos Fernandes Calabar. Letra D, durante o período da dominação holandesa no Nordeste brasileiro, a população foi obrigada a trocar o catolicismo pelo calvinismo. Não foi obrigada. Está errada a letra D. Letra E, a forma pela qual se deu a expulsão definitiva dos holandeses é explicada, aliás, pelo surgimento de vários movimentos nativistas
como a insurreição pernambucana. Isso. Letra E. Quarta questão é a letra E. Avançando nos exercícios, nós temos na página 252 algumas questões também de múltipla escolha. Vamos fazê-las? Isso. Vamos fazê-las. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta as características predominantes da economia colonial brasileira e cujas marcas se fazem sentir até hoje, ainda hoje em nossa sociedade. Letra A. Produção monocultora. Grande propriedade, latifúndio e trabalho escravo. Letra B. Monopólio comercial, pequena propriedade rural e trabalho servil. Letra C. Essa foi a letra B. A letra C agora. Produção para o mercado interno, propriedades diversificadas e trabalho assalariado. Letra D. Monocultura de exportação, propriedade minifundiária, trabalho escravo. Letra E. Importação de matéria-prima, latifúndio e trabalho escravo de negros indígenas. Sétima questão, letra A. Sétima questão, letra A. Produção monocultora, grande propriedade e trabalho escravo. Oitava questão. A exploração das terras brasileiras pela coroa portuguesa exigia investimentos expressivos. Portugal conseguiu aliados para explorar a colônia, com destaque inicial para a Holanda, que teve papel importante no comércio. Letra D. A letra A. Se interessou pelo rico comércio do pau-brasil nas regiões norte e nordeste. Letra B. Financiou a exploração das minas do oeste, no oeste da colônia, conseguindo assim lucros excepcionais. C. Vendeu muitos navios de guerra para proteger o litoral brasileiro, do Brasil, reforçando tropas portuguesas. A letra D eu já falei, teve papel importante no comércio do açúcar, obtendo bons lucros. Letra E, estreitou as relações de Portugal com a Espanha, favorecendo o comércio de ouro e de prata. É a letra D, oitavo quesito. No que diz respeito à combinação entre capital, tecnologia e organização, a lavoura açucareira implantada pelos portugueses no Brasil seguiu o modelo empregado anteriormente. Letra A, no norte da África e no Caribe. Letra B, no Mediterrâneo e nas ilhas africanas do Atlântico. C, no sul da Itália e em São Domingos. D, em Chipre e em Cuba. Letra E, na Península Ibérica e nas colônias holandesas. Qual a letra a ser assinalada, pessoal, na nona questão? Letra B. Letra B. Não é? Pronto. Tem mais questões para serem feitas. Na página 253, façam. 254, 255. Na página 256, temos o capítulo 12, que trata de mais um ciclo econômico
no Brasil. Que fala sobre o ciclo da mineração. Esse ciclo da mineração, ele é muito importante, porque vai surgir ali uma nova sociedade em torno desse ciclo econômico. E a atividade mineradora começa discretamente e no século XVII ganha uma força muito grande, não é? Ganha uma força muito grande. E assim a gente vai começar a vivenciar esse conteúdo. Só para uma introduçãozinha antes de encerrar a aula, eu quero que vocês aí, por favor, em casa, abram um livro na página 256, que diz assim: o ciclo da mineração no Brasil. A atividade mineradora no Brasil começou bem antes da realizada pela Espanha. Como já vimos, ao chegar à América, os espanhóis trataram de encontrar minas de ouro e prata a fim de garantir o enriquecimento e também financiamento de novas expedições e expansões. Já os portugueses, quando chegaram ao litoral brasileiro, não encontraram ouro nem prata, presta atenção, o que fez com que extraíssem outro bem para o comércio externo, que foi o pau-brasil, nosso primeiro ciclo econômico. Quando resolveram colonizar o Brasil, os portugueses usaram a cana-de-açúcar e construíram engenhos como forma de gerar lucros e riquezas para a coroa portuguesa. Bem, pessoal, eu vou fazer somente essa introdução. Na próxima aula, nós iremos nos aprofundar nessas situações em relação ao terceiro ciclo econômico que o Brasil vai vivenciar. Então, fique atento, preste atenção e aguarde aí as cenas dos próximos capítulos em História. Atenção, sétimo ano aí, por favor, tá certo? Então, vou parando por aqui, um forte abraço para vocês, estudem, prestem atenção, façam as atividades, hein? Tchau para vocês, tchau pessoal e até a próxima.